Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, um podcast feito por dois amigos que gostam de falar sobre cultura e temas bíblicos. Eu sou o Solos Tiago, comigo está o Solos Joel. Joel, boas. Como é que é, meu amigo? Estamos bem? Estamos. Contigo. Também, tudo ótimo, tudo ótimo. Tens tido mais ensaios? Tenho. Sabes, nós estamos a gravar isto meados de maio. Em junho já tenho duas coisinhas. Maravilha. Vocês lançam um single aqui. Neste momento há 2 semanas? 3? Sim, 2 semaninhas, está a fazer 2 semanas. E está a correr bem? Está a correr muito bem, está a correr muito bem. Sim, já não tínhamos um single a correr tão bem com o Rui Veloso há um tempo. A tocar. A tocar e a cantar. Mestre, é um mestre. Está a correr bem. E é isso, agora em junho já temos 2 datas que fiz. Não são as 10 ou 12 que estamos habituados. Devagarinho. Mas graças a Deus que. Mas estás com vontade, Epá, sim. Sabes que agora começamos a apertar mais os ensaios, temos sentido que falta aquele. É mesmo como ir ao ginásio, falta ainda. Uma pessoa perdeu aquelas rotinas durante um ano, nós estávamos sempre na estrada, ou seja, tu tens os músculos, ou seja, tanto mentalmente como fisicamente, já entraste naquela rotina da alta competição. E agora, como parámos e tivemos a fazer algumas coisas, mas foi sempre num andamento assim muito mais soft. E agora, tipo, montar um setlist, montar um espetáculo. Mas é como andar de bicicleta ou não? Epá, é como andar de bicicleta, um gajo sabe, né? Já temos muitos anos disto, mas não é para conseguirmos montar um espetáculo como fizemos, por exemplo, um dos últimos grandes que eu me lembro, no Marés Vivas, não estamos naquele nível de forma, não conseguimos chegar em cima de um palco e apresentar um espetáculo daqueles. Estão ligeiramente atrofiados, é isso? Sim, mas para a semana já começamos outra vez 3 dias por semana a dar forte. Manada. Mesmo para terapia de choque. Tem que ser. Olha, lembrei-me, por acaso tu falaste-me de uma série que era o Shadow and Bone, que eu disse que tinha começado a ver e depois percebi que não foi essa que eu tinha começado a ver, porque essa comecei a ver esta semana que passou e terminei a ver, eu tinha confundido. Tens mais coragem que eu, porque eu fiquei a meio. vi com a Joana. Sabes que o meu coração tem sempre um espaço dedicado àquelas coisas assim meio manhosas. Sabes que eu fico preso. Sabes que o meu problema foi esse. O meu problema é que eu acho que eu não li nenhum dos 3. Li o quarto, portanto, li o quarto, que é um duplo, é um dueto de livros sobre aquele grupo de ladrões, malfeitores. Exatamente. Eles fazem um heist, portanto fazem um golpe. Li o quarto, gostei. Mas acho que a série tem ali falta de qualquer coisa. Não sei se é a qualidade dos atores, se é a qualidade de produção, mas aquilo acabou por não me convencer. Tu gostaste? Eu gostei que é B, ou seja, estava a ver que a Joana gostou mais que eu, ou seja, via, não é daquelas coisas que, tu Deus, que chega a hora de deitar as meninas para ir ver o Shadow and Bone, não era esse tipo, mas vi, é isso, vi e entreteu-me, digamos. Mas qual foi a outra? Estava a tentar lembrar-me, porque confundi essa, pronto, o meu ponto que eu queria fazer é, eu já percebi que, e acho que tem a ver com o que tu estás a dizer da produção, a Netflix agora, em muitas das coisas tem sempre aquele tom meio juvenil, e esta não é igual. Quase todas. E a outra que eu comecei a ver, essa desisti logo, essa que eu desisti logo, mas eu não me lembro, mas era muito parecido, toda o ambiente, etc. Quando tu me falaste do Shadow and Bone, eu fui pensar, depois eu tenho... Porque lembro-me de ver um episódio, este achei um bocadinho melhor, daí ter conseguido ver, mas o tipo de... é aquele adulto juvenil, ou seja, e a Netflix realmente está... Depois tem outras coisas fixes, tipo aquele, como falámos aí há um episódio atrás, ou 1 ou 2, da Fórmula 1, esse adorei. Acho que aquilo, o documentário está muito a giro, esse papel no stand. Mas é isso. Então vi o Shadow and Bone. E tu, o que é que andaste a ver?
Epá, o que é que eu andei a ver? Por acaso vou começar por dois em que vi os trailers e fiquei animado, mas acho que os trailers, que os filmes não fazem jus ao trailer. Portanto, o trailer parece-me muito mais interessante do que o próprio filme. O Spencer, Confidencial, deixa-me ver se eu não troco o nome do senhor, estou aqui a abrir, com o Mark Wahlberg, é um filme de ação. Epá, eu dei um 6, quer dizer, é divertido, vê-se bem, mas estava à espera de um bocadinho mais, até tendo em conta o trailer, está na Netflix também, Spencer Confidencial, e vi ontem Está que na estreou. Netflix, Ah, mas é recente. Eu gosto do Mark Wahlberg, normalmente. é recente e Passou-me ao aparentemente lado. eles estão a fazer já o 2. Olha, esse Portanto, passou-me ao lado. é do Peter Berg, que também é, ou também foi ator a determinada altura e que realizou filmes tão bons como, deixa-me só pôr aqui, porque eu sei que tu vais gostar dele. Uh, Deixa-me só, desculpem lá quem nos está a ouvir, mas isto a gente está a abrir coisas e está a falar de coisas. Mas o Peter Berg é o tipo de coisas tão boas como. Bem, tens o Patriots Day, que acho que também é com o Mark Wahlberg, não tenho certeza. Não vi Sobre esse, os acho eu. ataques em Boston. É com o Hum, Mamar, com os atentados naquela sim, sim, na maratona. Sim. Acho que não vi esse. Não me lembro de ter visto isso. realizou 2 episódios do Leftovers, que eu não gostei. Tem Não um vi filme que é também. o Sobreviventes, tem um filme que eu gosto muito, e aqui estou a usar o meu cinismo ao máximo, que é o Battleship, com a Rihanna. Não sei se chegaste a Ah, ver. esse filme é tão mauzinho. Estava a dar no outro dia. Estava a dar aí algumas É semanas péssimo. É péssimo. na Fox ou uma coisa assim. Este É não é tão mau todo, mau. mas não chega a ser bom. O trailer está muito bem feito e parece ser uma coisa e depois fica a meio caminho. E ontem vi o Exército dos Mortos, do Zack Snyder, com o Batista, e fiz um breve comentário no Instagram, que sinceramente meti um gif de uma poiazinha, né, porque acho que é muito mau. Agora, é assim. Os ex... Nós ontem, quando trocámos mensagens sobre isso e tu me estavas a dizer que estava a ver os exércitos dos mortos, eu perguntei, mas tu disseste, acho que as tuas palavras foram, é o Snyder a ser o Snyder. E eu perguntei, mas isso quer dizer o quê? É o Snyder à lá Liga da Justiça? E tu disseste sim. Ou disseste que este ainda estava melhor que a Liga da Justiça. Eu, mau. Porque eu gostei muito Eu não gostei nada. do Snyder Cut da Eu Liga vi da metade Justiça. só. Qual é o meu problema com o Snyder Cut? Tens aquelas cenas em câmera lenta de 5 em 5. Eu acho que não é de 5 em 5 minutos, acho que é de 2 em 2 minutos. Aquilo a mim irrita-me solenemente. Tu não tens Neste, coração. neste não tens a câmera lenta, tens uma coisa que ainda me irrita mais que é a desfoque. Portanto, tens várias cenas que estão desfocadas porque ele anda a utilizar umas máquinas dos anos 70 que adaptou. Epá, e aquilo não é o estilo dele, epá, ótimo, epá, mas não havia, como diz o outro, necessidade. É assim, eu do Snyder também não Um me lembro. filme que usa todos os clichês. Tu Pois, a determinada pois. altura sabes como é que termina, sabes o que é que vai acontecer. Tem uma cena, pessoalmente, tem uma morte que a mim me tomou um bocadinho de surpresa, mas tirando isso, é daqueles que poderiam ter sido escritos por um computador, sabes? Tu pões um programa e dizes: tens aqui uma série de filmes. E agora escreve um. Epá, e aquilo segue aquela lógica que tu sabes o que é que vai acontecer. Pois. Irritam-me solenemente. É assim, eu jamais defenderia o Snyder, não é isso? Mas fico muito triste porque a Liga da Justiça, eu vi, aliás, acho que não consegui acabar de ver a Liga da Justiça original, Sim, pá, que o original é muito mau também. era mesmo mau. E este, que é um filme de 4 horas, gostei mesmo muito. Gostei mesmo muito. Fiquei, isto sim, isto eu gosto. Ficámos a meio. Ficámos a meio. Não tem Última coração. sugestão que eu falei contigo. Portanto, eu ando a tentar ver o que é de jeito nos LOLs. Falámos aqui há uns programas.
Portanto, o LOL é um programa da Amazon que tem versões italianas, espanholas, francesas, australianas, indianas. Eu consegui ver o italiano e esta semana vimos o espanhol. E o espanhol é muito mau, sendo muito bom. Porquê? Porque ao final de 3 minutos já toda a gente se tinha rido. Portanto, o objetivo é tu fechares 10 cómicos num set durante 6 horas e ganha o último que sobrevive, ou seja, que não pode rir por 2 vezes. E eles, ao final de 5 minutos, já toda a gente estava a rir. Portanto, aliás, tu notas que eles aqui foram mesmo só pelo riso e não pelo sorriso. Porque senão aquilo tinha durado um episódio e meio. O último episódio foi o pior. Mas pronto, eu vejo aquilo mais como uma experiência sociológica de deixa ver como é que aquele pessoal se aguenta e o que é que faz para os outros rirem e de que forma é que eles conseguem manter alguma seriedade. Mas pronto, não é propriamente um grande programa. Continuo a achar que o italiano, os tipos têm piadas mesmo muito boas. E pronto, em termos de visualizações é isto. Tu andaste a ler alguma coisa? Não, eu estou, como eu digo, ainda estou na luta com o livro do Peterson e como sou muito fiel à minha política de um livro de cada vez, ainda lá vou. Animou agora um bocadinho, porque já me tinha acontecido isso no primeiro livro do Peterson. Ele tem, acho que ele tem a mania de escolher aquilo é mais, está organizado por regras, né? As primeiras regras que ele escreve normalmente são sempre muito secantes. Então eu esmoreço ali um bocado, leio muito devagar, etc. Agora, a partir dali da quinta, sexta, fico sempre com a sensação que ele até começa a escrever de outra maneira, ou seja, torna as coisas um bocadinho mais pessoais, dá um bocadinho mais exemplos e eu consigo reagir mais a isso. Então agora animou-me. O bom é que são 12 regras e eu vou na oitava. Portanto, já não falta tudo. E depois tenho que ler o do Saddam, que esse confesso, esse eu tive que ler um bocadinho. O melhor livro de escatologia que alguma vez me foi cedido e também foi pelo... É o único, certo? É o único, sim, é o único. Esse tive que ler esse não aguentei, estava ali na minha mesinha de cabeceira e eu tive que folhear umas páginas e prometo. Também se lê rápido. Eu acho que não o vou ler todo, sinceramente. Mas estava muito curioso. Mostra um bocadinho a tua sobriedade e saúde mental. Exatamente. Agora, o que eu estou mesmo curioso é para começar a ler aqueles outros dois que tu me passaste. E estão em cima da minha mesinha de cabeceira e eu todos os dias quando me vou deitar, olho para eles e não, vou terminar o outro, tenho que me manter fiel aos meus princípios, portanto, só quando acabar o do Peterson, me fustigar com o livro, é que então passo para o verdadeiro prazer da leitura. Por isso é que eu não sou como tu, eu sou incapaz de ler somente um livro e tenho nada a ler um calhamaço de 600 páginas de fantasia. Comecei a ler há 3 semanas e meia, e na primeira semana li 300 páginas e depois tive uma semana sem o ler, porque é o que tu dizes. A determinada altura tu esmoreces e eu tenho sempre a tendência de ir alternando as leituras, não do mesmo género, ou pelo menos não na mesma espécie de... Quer dizer, de género aqui não só em termos de ficção, mas género no caso de fantasia. Estive a ler esta semana Cães de Chuva, do Daniel Jonas. É poesia. É um esforço para mim ler poesia. Eu costumo dizer que não é bem a minha onda, mas no último ano a gente tem cá em casa, descobrimos a Adília Lopes e o Rui Belo, e são poetas com os quais temos alguma afinidade. Este Daniel Jonas é muito denso, portanto é interessante porque ele é capaz de fazer uma poesia em que cita um autor clássico e ao mesmo tempo a Guerra das Estrelas ou um escritor do século XX ou do século XIX. Tem piada, mas é daqueles tipos que é para se voltar e para ir lendo outras coisas para perceber o que é que ele está a dizer, porque se tu não conheces aquilo que ele cita, foges um bocado. De outra maneira, tenho andado a ler também mais banda desenhada, o Dampir,
É um Mais caçador. italianos, tu agora já percebi. É só Itália. Opá, sim, tenho andado no Dampiro e tenho andado essencialmente no Dylan Dog. Este foi a história que eu li que mais gostei, história de Nesso, história de ninguém. O Dylan Dog é assim uma espécie de filme de terror poético. Epá, principalmente as histórias escritas pelo Tiziano Sclavi, que é o criador, têm piada porque ele não segue sempre aquela lógica que a gente há bocado falava. Se bem que a determinada altura também se percebe um bocadinho a lógica dele e tu consegues antecipar algumas coisas. Mas não é aquela lógica de Zack Snyder em que tu sabes onde é que começa, como é que está o meio e como é que termina. Portanto, há sempre ali alguma coisa mais poética, mais onírica, com a qual ele brinca. Epá, e este está muito giro porque a determinada altura tu estás dentro de sonhos ou de pesadelos ou de visões e ficas sem saber muito bem aonde é que estás. Mas pronto, têm sido as minhas leituras. Tenho andado a ler também o John Owen, mas é uma leitura mais lenta. Diz-me uma coisa, agora estavas a falar, como é que ele se chama? Daniel Key? Jonas. Daniel Jonas. Quem é, eu acho que nunca te perguntei, ou se calhar até já me disseste, eu não lembro. Quem é o teu escritor português favorito? Pá, perguntas difíceis. Não sei se tenho uma resposta para ti. Eu diria que um dos que mais mexeu comigo e que eu mais li foi o Rubaná, que seria Yes. ainda da família da Sofia de Melbrenner Anderson. Okay. Ele era historiador. Ele estudou e trabalhou durante algum tempo em Inglaterra e se calhar a obra que eu mais gosto é uma coisa chamada Páginas. São 6 volumes. E são textos que vão desde o diário, ou a parte mais pessoal, até pequenos contos, pequenas brincadeiras com a língua, e é um autor que eu gosto porque ele brinca muito com a língua. Mas depois tem outras coisas, tem romances que eu nunca entrei dentro de nenhum, já li e tenho aqui alguns, mas não consigo estar tanto quanto das páginas. Não sei se será o meu autor português favorito, mas se calhar é aquilo que eu neste momento diria. Assim, questões colocadas Muito bem. à Eu nunca pressa, tinha ouvido falar de Rubén, não. mas eu, por acaso, é daqueles que eu gosto. Mas há outros. De certeza que o José Rodrigues Santos não está na lista de todo, És tão mas mau. o Almeida Faria eu também gosto pela mesma razão, pela forma como ele também joga com a língua e com a forma de contar uma história, mas haverá outros, de certeza, que agora me Ok. estão a fugir. Olha que o Rodrigo Santos, realizado pelo Snyder, dava uns grandes filmes, digo-te já. Pior não seria. Dava uns grandes Pior filmes. não seria. Tens que acreditar. E então, hoje vamos falar de quê, meu amigo? Pá, olha, já que começas assim, eu agora vou-te mandar a bola para o teu lado. Nós decidimos falar hoje de adoração. E eu não sei o que é que o pessoal, quando lê o título do podcast, pensa ou acha que a gente vai falar, ou qual é que será a nossa posição. Então, a primeira Ai, pergunta. não, agora estava a ler, tu disseste isso e eu pensar. O título do podcast for Adoração e malta que acha que a gente vai, por exemplo, podíamos estar só a recitar salmos. Olha, Podíamos pensar nisso. Lançar um Adoração Salmos version, estás a ver? E depois o Adoração que é mesmo só o podcast. Vamos fazer isso. Vamos recitar os 150 salmos. Aí, tu queres é fechar aí a próxima temporada de podcast. oh yeah. Já ficam duas, com 150, já ficam umas 3 ou 4. Ora bem, Joel, quando nós decidimos o tema, o que é que te veio à cabeça? Foi muito engraçado porque a primeira coisa que me veio à cabeça era a relação que eu tinha com a adoração, ou que eu considerava em adoração no período adolescência, até jovem, assim, já jovem adulto, que eu sempre associei durante esse período, e continua a ser a primeira coisa que me veio sempre à cabeça, a adoração ao momento do louvor e adoração. Eu venho de um contexto mais pentecostal
E a sensação que eu tenho é que a palavra de adoração era sempre usada, ou pelo menos para mim, era sempre mais usado nesse contexto. Então, quando tu disseste adoração, e depois nós até trocámos, eu disse, olha, uma das coisas que eu vou referir é isso, que para mim, durante muito tempo, a adoração estava muito associada ao momento no culto em que pronto, que as pessoas estão a cantar cânticos. E depois até havia essa diferença entre o louvor e a adoração. Né? Normalmente o louvor são as músicas mais rápidas e a adoração as músicas mais calmas. Não sei se... E nesse sentido, o que é que seria uma boa adoração? Ou qual é que seria o objetivo da adoração? Pronto, agora começas a entrar na parte mais difícil. Mas sabes que, mas acho que era um pouco a questão do derramar o coração. Ou seja, estás no momento de adoração e tu estás a derramar o coração, estás a reconhecer aquilo que Deus faz por ti, ao mesmo tempo que também estás a reconhecer a maldade que está em ti. E que nesse sentido acho que continua a existir um paralelo grande com o que eu hoje considero que é a adoração. Acho que a principal diferença é que hoje não a estou a restringir ao momento em que estou no culto, em que estou a cantar, exatamente. Ou a tocar, no teu caso. Ou a tocar. Também canto, pá. Também. Estou a brincar. De forma que tu, ao tocar, estás a ajudar os outros, ou não, a adorar. Sim. Porque... Isso é muito giro o que tu estás a dizer, porque eu agora estava a pensar, se eu quando toco tenho uma preocupação em bem, eu acho que tenho acho que há uma preocupação de... It's a job? Não é isso. Eu estava a pensar que eu às vezes não estou muito a pensar nos outros, realmente estou a pensar em mim. Mas realmente há uma coisa que eu penso quando estou a tocar, que é keep it simple. Ou seja, há coisas que eu sei que o flashy ou uma pessoa tentar não vai ajudar, vai distrair, portanto keep it simple. Mas é verdade que na adoração por norma não, e quando estou a tocar no culto, não, acho que por norma não estou muito a pensar nas outras pessoas, estou mesmo envolvido mais no que estou a fazer e em prestar louvor a Deus, em tentar ligar mais à música, às palavras e louvar. Mas acho que também já estou muito habituado e como faço música da vida de saber que é keep it simple, portanto já sei que naquele ambiente é keep it simple, é fazer. E tu, o que é a adoração? Diz-me lá. Não, antes de ir para isso, deixa-me comentar o que tu disseste em dois sentidos. Não vindo de um contexto neopentecostal, eu acho que o desafio era semelhante. Portanto, eu lembro-me de ter dirigido um acampamento de jovens e uma das coisas que eu decidi nesse acampamento foi fazer alguma restrição no tipo de louvor. Portanto, fui eu que escolhi a equipa de louvor, fui eu que escolhi aquilo que se cantaria. E eu lembro de ter uma discussão no quarto, portanto, estarmos a discutir como é que estava a correr o acampamento, o que é que as pessoas estavam a achar, e na altura uma das respostas que eu achei mais interessante e que me mexeu mais comigo, não obrigatoriamente de forma positiva, mas de forma negativa, foi algo que alguém disse que espiritualmente está sendo muito bom, mas falta aqui qualquer coisa, ou ao nível do louvor, ou seja, falta emoção. E era a questão do sentimento, porque tu, melhor do que eu, saberás que a música cria esse sentimento. E é fácil nós levarmos as pessoas a chorar ou a sentir alguma coisa através da forma como se toca, sem estarem muito preocupados com aquilo que estão a cantar ou com o conteúdo que estão a cantar. E nesse sentido, não vindo de um contexto semelhante ao teu, eu acho que o desafio, no que diz respeito àquilo que se cantava e à forma como se cantava, era um desafio semelhante. Porque às vezes o objetivo era levar que a pessoa sentisse alguma coisa ou levá-la a tomar uma decisão que seria às vezes mais
emocional do que uma junção da emoção com a razão. Percebes? Mas deixa-me pegar numa coisa, sabes, e agora por vivermos, se calhar, um bocadinho mais a realidade oposta, ou em um certo sentido. Vais ter alguns momentos. O Tiago, nesta altura do podcast, vai estar a fazer alguns comentários. Não, mas sabes que uma das coisas que às vezes me faz confusão, para já nisso não é que a gente sofra tanto, mas é quase haver uma dicotomia entre a parte emocional e a parte mais Por isso racional. que eu agora estava a juntar. Exatamente. Mas eu sinto que muitas vezes há quase a preocupação contrária de haver um controle emocional nas coisas. E eu sou todo a favor das pessoas estarem emocionalmente controladas e saberem os limites das coisas. Mas eu acho que depois também é levado a um extremo, porque as pessoas também não se deixam abraçar no momento do louvor e adoração, muitas vezes por uma parte emocional. Porque, e isso é uma coisa muito, muito estranha, porque mesmo pensando, por exemplo, no sacrifício de Jesus, né? Racionalmente, ok, Jesus, mas é bom que haja uma componente emocional forte na percepção que a gente tem daquilo, não é? Do sofrimento que teve envolvido, do sacrifício que foi feito. E pronto, agora extremei um bocado o caso, mas às vezes sinto um bocado isso. Há uma tendência e eu acho ótimo, de se ser claro e etc. Mas eu também defendo que eu acho que há uma certa clareza em uma pessoa se deixar levar um bocado pelas emoções. Ou seja, eu acho que intelectualmente tem que ser claro, mas acho que muitas vezes é mais do que intelecto. Acho que muitas vezes é um bocadinho mais do que intelecto. Por exemplo, há músicas que a gente canta, às vezes do cantor cristão, etc., que têm palavras que nem o intelecto para mim chegam lá. Ou seja, que no momento de estar a cantar, eu conseguir as duas frases da estrofe, etc., que aquilo, ou seja, que eu às vezes tenho tanta dificuldade em interpretar, quanto mais depois fazer daquilo algo emocional para depois conseguir ter uma adoração completa, estás a ver? Mas pronto. Mas obviamente percebo o que tu estás a dizer. O meu ponto é mais que, por exemplo, eu ainda não sei se já ouviste o podcast desta semana do Doctrine and Devotion. Não ouvi. É sobre se eles cantam coisas, se cantam hinos, cantam cânticos de pessoas que podem não ser teologicamente do mesmo campo deles, ou se cantam coisas de pessoas que podem não ser teologicamente tão seguras quanto isso. E eles dizem, se o conteúdo for teologicamente aquilo em que nós acreditamos, sem qualquer tipo de crise. E a determinada altura estavam a dizer uma coisa que eu achei interessante, que é, nós não cantamos algo que esteja fora da nossa confissão. Portanto, claro. a lógica é, nós cantamos aquilo em que acreditamos. E nesse sentido, qual era o meu ponto? O meu ponto é que às vezes, muitas vezes, aquilo que se canta é fraco teologicamente. E às vezes tu tentas criar uma emoção na pessoa através da multirrepetição de coisas que, se fores ler bem, ou seja, tu agora estavas a falar de um caso, eu não sei se consigo entender tudo aquilo que canto. E às vezes é o contrário, aquilo é tão fraco que tu não tens hipótese de interpretar nada. Portanto, estás só a repetir Deus, ou estás a repetir eu amo-te, ou estás a repetir eu sem quero dúvida. qualquer coisa, e a determinada altura estás ali 5 minutos e em termos de música está a criar em ti uma determinada disposição, mas se calhar eu não quero ser injusto, mas estás a querer chegar a uma espécie de adoração que tem como base algo que é muito pouco, que é muito curto. Então, agora deixa-me pôr as coisas assim. Ou seja, eu acho que
vimos agora um aspecto da adoração, né? E foi por onde eu estava a dizer que durante muito tempo eu associei a adoração a isto, mas a adoração efetivamente é muito mais que isto. Não sei se posso dizer que é um estado constante que nos encontramos Ou que deveríamos sempre, nos encontrar. ou que deveríamos encontrar sempre. E, aliás, eu até te digo, pegando, não sei, pegando quase no livro dos falsos deuses do Keller, eu não sei se a gente não está num constante estado de adoração. Nós estamos sempre a adorar, nós estamos sempre a adorar Deus. E agora o que eu queria, ok, pegando esta ideia de, ok, na música estes dois extremos podem acontecer, em que estou só numa repetição vã, mas o invólucro é muito bom e estou, mas aquilo diz pouco, e também o outro, epá, eu estou a dizer coisas muito eruditas e espetaculares, mas depois o meu coração está totalmente fora. Quando a gente sai só da parte do louvor e aplica isso a toda a nossa vida, onde é que tu vês que isto também pode acontecer? Ou seja, em que de repente a adoração que nós prestamos a Deus em algumas coisas da nossa vida até pode ter um invólucro bonito, mas depois se calhar tem pouco conteúdo, e por outro lado, às vezes achamos que estamos a adorar com muito conteúdo, mas as nossas emoções não estão lá. Deixa-me responder à tua primeira questão, que é o que é a adoração, para tentar chegar aí. Eu estava-me a lembrar daquele texto em João 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana, e ele vai-lhe pedir água, e a determinada altura ela diz: vejo que tu és profeta. No meio do tal discurso, da conversa que eles têm, e a determinada altura a questão é: nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E a questão dela é: onde é que eu devo encontrar Deus? Onde é que eu posso encontrar Deus? E de alguma forma aquilo que Jesus vai dizer é: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, por um lado, já não há lugares santos, um bocadinho que estavas a dizer: eu não preciso ir à igreja para adorar, eu posso e devo adorar aonde estou. Eu diria que a minha resposta ao que é adoração é a minha resposta quando eu sou salvo, quando Deus me salva através de Cristo. É a minha resposta a essa salvação e a ação de Deus continuamente na minha vida. Portanto, quando tu dizes que é de uma forma geral em toda a minha vida, em todas as minhas áreas, contar as bênçãos, ver a ação de Deus em mim, nos outros, encontrar razões para ser grato e para ser um sacrifício vivo, para servir os outros. Portanto, a adoração é mais ampla do que só aquilo que a gente há bocado estava a falar do cantar. E a adoração é sobrenatural, portanto, é reconhecer que Jesus é Deus, que Deus está no controle da minha vida, que por um lado eu sou pecador e que estou fora, mas que Deus me adota. Portanto, que Deus me coloca na sua família, e isso deve criar em mim toda uma... Eu agora queria dizer adoração, mas é redundante. Portanto, é toda uma reação, toda uma predisposição, toda uma fórmula ou forma de viver a vida grato por aquilo que Deus tem feito, e a adorar também é isso. Quais são as áreas em que isto pode acontecer de uma maneira menos... Eu acho que uma das coisas que eu tenho sentido é que às vezes é-me difícil contar as bênçãos. E por causa disso eu sou menos agradecido. E por ser menos agradecido eu tenho menos tendência para adorar. E há alturas em que quando nós aqui há alguns programas, quando falávamos dos exemplos de fé,
Tu, quando tens exemplos de fé, quando tens pessoas que servem de modelo para ti, tu aprendes a olhar para as circunstâncias daquelas pessoas e a reconhecer que provavelmente elas adoram melhor do que tu, porque são mais gratas, porque vivem de uma determinada forma. Eu ontem li aquele verso que acho que em 1 João, qualquer coisa como quem ama não tem medo. Quantas vezes é que eu tenho tido medo das circunstâncias, tenho tido medo das situações que vivo, apesar de acreditar que Deus me ama. Uhum. Portanto, o facto de eu às vezes estar perdido no meu medo faz com que eu não seja um grande adorador. Faz com que eu não dependa tanto de Deus e não mostre na minha vida em adoração aquilo em que eu acredito. Como é que, por exemplo, como é que tu concilias isso? Por exemplo, ainda há bocado estávamos a falar dos Salmos. Como é que a gente pode conciliar isso, por exemplo, com David? Ou seja, que às vezes ele está a temer pela vida, ou seja, está em momentos de grande aflição, de grande medo, mas ao mesmo tempo está em momento de grande adoração e dependência. Sim. E dependência. Não, a questão é essa. A questão é que nós, por vezes, eu amanhã vou pregar em Jonas, Jonas 4. E às vezes nós, por exemplo, Jonas 4 para mim é um exemplo de... Bem, qual é que é o pregador que não gosta que ao pregar não haja resultado da sua pregação? No entanto, Jonas 4 mostra que Jonas ficou furioso e irado pela salvação decorrente da sua pregação. E a pergunta final que Deus faz a Jonas é: Jonas, tu estás tão triste, tão irado com a planta que tu não fizeste nascer, que não fizeste morrer, e achas que eu não ficaria preocupado com as almas que estão em Nínive? Portanto, aquilo que Deus está a dizer a Jonas é: olha lá, tu estás a preocupar com aquilo que eu te dei e te tirei, mas não estás preocupado com as almas que estão a caminhar para o inferno. E nesse sentido, por exemplo, quantas vezes é que eu não tenho, se calhar por falta de adoração e por não compreender qual é o Deus que eu adoro, não me tenho preocupado com os outros, não tenho amado os outros. E repara, o caso de Jonas é um caso que eu acho que a adoração dele está mais para as ideias dele e para aquilo que o faz sentir confortável do que para aquilo que o Deus dele é e para a forma como o Deus dele reage. Porque ele sabe quem é o Deus dele. Ele vai dizer: tu és tardio em irar-te, és grande em clemência, és misericordioso. A teologia dele é ótima, mas a adoração dele não é. Portanto, ele tem uma boa teologia, mas ele está preso a ele próprio. Portanto, quando nós reconhecemos quem é o nosso Deus, mas não o conseguimos louvar e viver adorando como ele é, temos um problema. Mas eu sei que tu fizeste uma pergunta e eu fugi à questão. Não, não fugiste, acho que fomos lá. Sabes que é fugir. Exato. Uma das coisas em relação à adoração que também pensava, e que também disse há bocado, que nós realmente nós somos chamados, obviamente, a adorar sempre a Deus, ou seja, em estar sempre em adoração a Deus. Aliás, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Mas a adoração é tramada, ou seja, pelo menos torna-se difícil de conciliar algumas coisas quando uma pessoa pensa que o que é colocar outros deuses à frente de Deus.
não é só as figuras mitológicas, uma figura mitológica qualquer que a gente coloca à frente de Deus, né? É tudo aquilo que realmente nos faz adorar qualquer coisa da criação e não o Criador, e não adorar a Deus faz parte disso. E é muito difícil não cair nisso, não é? Pelo menos eu falo por mim, e é uma coisa que eu noto que nos últimos anos tenho orado muito mais, que é nas bênçãos que Deus me tem dado, e Deus tem sido muito bondoso, tem-me abençoado sempre, mas é pedir pelo o cuidado e ter o discernimento de eu não acabar a adorar essas coisas, porque para mim é muito fácil, porque seja a nível familiar, seja a nível de trabalho. Todos nós. Yeah. Aliás, é isso que acontece com Jonas. Quando Exato. Deus lhe dá a planta e a planta lhe dá sombra, ele fica. É a única altura do livro em que vemos que ele se alegra. Uhum. E depois vem a depressão até sentir o desejo de Deus tira-me a vida. Portanto, ele está a adorar outra coisa que não Deus. Ele está a adorar aquilo que Deus lhe dá. Uhum. E não reconhece a missão que Deus lhe dá para salvar pessoas. Sim. E é isso, às vezes para mim é difícil, ou seja, esta ideia, porque o reconhecimento, eu acho que a adoração, e quanto mais a gente quiser adorar a Deus, mais vai haver um reconhecimento em nós que nós acabamos muitas vezes a adorar coisas que Deus criou e não o próprio Deus. Ou seja, não sei se estou a ser claro, mas é quase aquela coisa, conforme tu vais querendo realmente adorar mais, ao mesmo tempo também vais dizer a quantidade de coisas que tu adoras e a quantidade de coisas que estão no caminho. E às vezes é difícil, não sei se é difícil lidar, ou seja, eu às vezes, dependendo das alturas, cristã, pois, as lutas que nós temos. Pois, porque às vezes uma pessoa é fácil cair para este extremo do eu reconheço tanto do meu mal, né? Como depois também facilmente caio também para outro extremo, que já sei que é assim, já sei que sou assim, ou qualquer coisa. E é o que tu estás a dizer, acho que realmente é parte da luta cristã, mas o livro, nós já falámos desse livro várias vezes, porque realmente acho que é um grande livro do Falsos Deuses, e que para mim foi quase um momento de virar a página em relação a isto porque uma coisa é ter mecanizado os 10 mandamentos e ter o primeiro mandamento, mesmo o segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura nem semelhança alguma, certo? É o próprio resumo que o Senhor Jesus faz, não é? Ama teu Deus exatamente. As coisas e ao próximo como a ti mesmo. Exatamente. Em Lucas, eu essa passagem é vários... Conheço exatamente, que a gente decora cá em casa, também decoramos a que está escrita em Lucas 10, 27, amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, com todas as tuas forças, todo o entendimento, etc. E realmente, e é muito giro, porque esse livro é diferente de coral. Exatamente, e o ler o livro do Keller teve esse efeito em mim, que de repente aqui uma quantidade de verdades teóricas, de repente só aquela coisa de dizer, olha, tu percebes o que é esses outros deuses? E de repente ele começa a dizer, olha, esses outros deuses é o trabalho, é a família. E aquilo, num primeiro embate, o embate é grande. Para mí o embate foi grande, que é de repente, espera lá, eu não estou aqui a adorar Mamon, ou não estou a adorar Baal, portanto está-se bem. Aquele que à primeira vista podia ser um dos mandamentos mais fáceis de cumprir, né? Traz outros deuses diante de mim. Check. Baal, Mamon, estão fora de cá de casa. Check. Mas tu depois percebes que não, é muito mais profundo que isso. Isto realmente é uma luta diária, porque... Deixa-me utilizar um outro termo. Desculpa. Vai. Não. Podes continuar já a seguir, mas a questão de submissão
a que é que eu me tenho submetido, ou a quem é que eu me tenho submetido, em termos de vida. Que é isso, ou seja, tens submetido à família mais do que a Deus, tens submetido ao trabalho mais do que a Deus, ou tens dado todas as áreas da tua vida a Deus. Uhum. Olha, eu queria te perguntar uma coisa, porque isso abre a porta para uma coisa que às vezes também é muito difícil, pelo menos para mim, que é a família é uma coisa que é uma coisa que Deus nos dá, o trabalho é uma coisa que Deus nos dá. E boas. E boas, ou seja, quando estou a dizer isto, coisas boas que Deus nos dá. E às vezes é muito difícil, em momentos de decisão. Uhum. E agora, visto que o tema é a adoração, meter isto numa perspectiva de adoração. Nem sempre é claro, imagina, tu tens que decidir algo em relação ao trabalho, em relação à família, etc. O que seja. Para ti é-te fácil, não é ser fácil, mas pelo menos está, se é-te natural lidar com esta questão de eu sei que o que tenho que fazer, em termos de adoração, eu vou fazer isto para a minha família porque eu estou a adorar a Deus. Ou isto é uma coisa que nem te está na cabeça, ou como é que isto funciona para ti? Mais uma vez, às vezes deveria estar mais do que aquilo que está. Nesse sentido, eu lembrei-me da pergunta que tu há bocado fazias e que eu acho que tem a ver com isto, que é como é que nós lidamos com os salmos, Uhum. não só de David, mas com todos os outros, mas principalmente aqueles de David em que às vezes são até salmos depressivos, são salmos em que vemos alguma falta de confiança ou algum desespero ou alguma depressão. E eu diria que em quase todos ou em todos nós vemos esta questão da adoração barra confiança em Deus. Ou seja, só o facto de haver incompreensão, mas de se colocar em compreensão ou a dificuldade que se está a viver perante Deus e de a colocar aos pés de Deus, mostra que às vezes nós não estamos a fazer. E estou a responder à tua questão. Há alturas em que para mim é muito óbvio. E há alturas em que, por exemplo, se tiver que escolher um trabalho que me obriga a trabalhar ao domingo, ou se tiver que lidar com alguma coisa, se calhar é a primeira coisa que eu vou dizer, não, ok. Eu tenho aqui uma prioridade que é guardar o domingo para um determinado fim. Mas depois há outras questões que poderão ser menos óbvias e que às vezes nós não as elencamos todas ou não as colocamos em perspectiva do que pode significar para a nossa vida cristã. Uhum. Nesse sentido, eu diria, há circunstâncias em que eu reconheço isso, reconheço que há ali riscos, mas há outras em que provavelmente também tem a ver aquilo que a gente está, aquilo que eu há bocado dizia que é a vida cristã. Há alturas em que estamos mais saudáveis espiritualmente, há alturas em que estamos mais acordados espiritualmente. E há coisas que provavelmente não nos aconteceriam em determinada altura que nos acontecem noutras. Há alturas em que estamos menos predispostos para a adoração ou estamos a adorar menos do que aquilo que deveríamos. E repara, uma das definições, eu diria que adorar é submeter-se a Deus em todas as áreas da nossa vida, é uma resposta à ação e salvação de Deus. Portanto, quando tu estás consciente daquilo que Deus fez, tu estás a adorar. E há alturas em que tu não estás tão consciente quanto isso. Portanto, a minha resposta é: há circunstâncias e há casos em que para mim é muito óbvio que pode ser um risco, mas há outras alturas em que eu estou mais letárgico e que não ponho em causa tudo aquilo que pode advir de determinada situação. Se quiseres, há alturas em que eu não estou a adorar tanto e por causa disso, se calhar, corro riscos. Uhum. Tu, por acaso, olha, a mim ajuda-me quando tu metes a tónica também na palavra submissão, ou seja, ajuda-me, por exemplo, a pensar quando é que também estou a ter outros deuses. Porque, por exemplo, uma pessoa facilmente consegue ficar submisso ao trabalho, até vou expandir a palavra, quase subjugada pelo trabalho, etc. E acho que
E acho que pensando assim também ajuda a perceber muitas vezes onde é que está o centro é, da nossa adoração. quem é o Deus da tua vida? Yeah. Há determinadas alturas em que tu és o teu próprio Deus. Uhum. E sendo o teu próprio Deus, tu é que lidas, tu é que diriges aquilo que queres. Ou achas que estás a dirigir. E é fácil, por isso é que o Keller é importante, é fácil que o nosso coração se afaste de Deus e ponha outras coisas em primeiro lugar. Uhum. Seja o trabalho, a família, o estado civil, o estado económico, seja o dinheiro, seja o desporto, o futebol, seja aquilo que for. Portanto, nós falávamos disto, acho que era um termo que tu utilizavas antes de começarmos a fazer a gravação. Nós adoramos sempre qualquer coisa. Mesmo quem não acredita em Deus está a colocar coisas no centro da sua vida, está a adorar qualquer coisa. Portanto, quando nós tentamos colocar Deus no centro da nossa vida, nós vivemos agradecidos por aquilo que Deus nos fez e estamos a adorá-lo até pela própria disposição que temos nas outras coisas todas. Por isso é que tu há bocado estendias o campo da adoração. Portanto, nesse sentido, a adoração não é somente algo que eu canto ao domingo, mas é, se calhar, cantando ao domingo, tento viver durante toda a semana. Uhum. Estava-me a lembrar agora, e não querendo entrar em temas teológicos que eu não domino, mas realmente uma pessoa se pensar que, ok, facilmente o meu coração se torna idólatra. Acho que é fácil, bem, para mim é fácil chegar a essa conclusão. O meu coração facilmente se torna idólatra. Onde eu estava a pensar é, bem, se realmente a salvação dependesse de mim, estás a ver? Ou eu realmente era uma salvação que era muito facilmente perdida. Olha, eu lembro-me uma vez. Está ganha, está perdida. Eu não sei se já disse isto aqui no podcast uma vez. O Samuel Lúria postou uma foto que dizia como os arminianos veem a salvação, e era um gif que era só um desenho animado qualquer a pôr e tirar o chapéu assim. Esta velocidade, taca, 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 taca. E agora estava a pensar isso, mais uma vez, não querendo entrar em temas que podem ser mais profundos do que a simplificação que eu estou a trazer, mas ao mesmo tempo acho que as simplificações às vezes ajudam, que é, se depender de nós, se realmente não fosse um trabalho feito por Cristo, nós estávamos muito tramados, porque o que é que nos salvava? Ou seja, porque o nosso coração está sempre a querer desviar. O meu coração, pronto, eu vou personalizar, o meu coração está sempre a querer desviar. E não é fácil, e aliás, mesmo isto que estávamos aqui a falar, mostra que não é fácil a gente saber todas as vezes em que estamos a idolatrar. Não é fácil, não é uma coisa, não há essa percepção total de chegar ao final do dia e dizer, epá, hoje foi um bom dia. Houve ali 2 vezes, estava quase a entrar na idolatria, epá, mas consegui dar a volta, e isto não acontece assim, não acontece assim. E pronto, realmente é muito difícil realmente não para mim, ou seja, de achar neste momento que, pá, se dependesse de mim, a coisa seria trágica, seria trágica. Deixa-me pegar no depender de mim. No Antigo Testamento, a adoração era muitas das vezes marcada pelos sacrifícios. Portanto, aquilo que tinha que ser sacrificado ou aquilo que tinha de ser entregue. E é interessante que Paulo, em Romanos, diz: rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A ideia de Paulo é: vocês já não precisam trazer sacrifícios, mas vocês agora são sacrifícios vivos. Repara, tu quando estás a falar da dificuldade da vida cristã, quando estás a falar da dificuldade de depender de ti mesmo,
a adoração é sobrenatural, porque não estás a depender de ti, estás a depender do Espírito Santo. Agora, muitas das vezes podes te afastar do Espírito Santo. Muitas vezes podes entristecer o Espírito Santo que está em ti. E se leres todo o capítulo 12 de Romanos, e até depois mais, até o 13, é interessante que a nova vida tem implicações na relação com os outros, sejam aqueles que pertencem à família de Deus, seja com os inimigos ou com aqueles que abertamente se opõem a ti, com as autoridades e com os próprios padrões de Deus. Ou seja, tem que haver uma transformação. Por isso é que nós começamos a falar da questão da emoção e da razão. Mas Paulo aqui está a dizer também muito que é a questão da transformar-vos pela renovação da vossa mente, o vosso culto racional. Portanto, tens que compreender aquilo que está em jogo e tens que trabalhar com isso. Quando tu há bocado estás a dizer que quando lês o Keller e aquilo que tu sabias de cor, o Keller está a dizer, atenção, que há aqui coisas muito práticas, ele está a dizer que tens que te transformar. Tu não te podes moldar àquilo que estás habituado. O Tiago, nosso pastor, anteontem, na reunião de oração. Ele dizia qualquer coisa como a alegria também é um sentimento, mas vai além do sentimento. A alegria é uma ordem. E ele depois dizia qualquer coisa como nós às vezes sentimos coisas para fazer coisas. A Bíblia muitas vezes diz o contrário, faz coisas para sentir coisas. E às vezes é um pouco isto. Em questão da adoração, eu tenho que compreender as dinâmicas da minha luta espiritual e as dinâmicas da salvação. Tenho que estar agradecido, tenho que perceber aquilo que Cristo fez em mim para poder sentir alegria, verdadeira alegria. E a adoração também é isso, também é compreender que é um mandamento. Aqui Paulo utiliza o culto racional, eu não vou estar aquela discussão que a gente há bocado teve de se é mais sentimento, se é mais razão, eu acho que são as duas coisas, mas por isso é que os salmos são importantes, porque tu tens salmos de alegria e tu podes dizer o crente está sempre alegre, pá, não, não está, e depois tens salmos em que dizes, pá, eu ainda não cheguei ao grau de depressão ou de tristeza espiritual do salmista, mas há alturas em que diz, ok, eu já cheguei aqui, mas ele depende sempre, ele está sempre grato porque não sai da mão protetora de Deus. E às vezes nós estamos aqui a tentar falar de diversas circunstâncias, mas se calhar na nossa cultura e aquilo que tu tens dito, se calhar às vezes a maior circunstância é a circunstância em que nós estamos tão mornos ou tão frios espiritualmente falando que não reconhecemos a necessidade de estar sempre em adoração a Deus e estamos a adorar outras coisas sem nos percebermos disso. Sim, aliás, o exemplo disso é a expiação que nós podemos sentir ao ir ao domingo à igreja. Ou seja, quase que pode dizer que pronto, ok, agora estou a adorar a Deus. Pronto, agora está. E acho que tu e eu, e diria que 99,9% dos cristãos vão dizer vai ao domingo à igreja. Acho que é uma boa coisa a dizer. Mas não é para a expiação a gente não vai ao domingo à igreja porque é o dia que a gente vai adorar a Deus. E eu sei que este foi um clique que se teve a fazer na minha vida, que é, não, eu passo, bem ou mal, os dias a adorar. Deixa-me lá tentar ver se eu consigo adorar a Deus todos os dias. Repara, e mesmo pegando por onde a gente começou, mesmo na igreja nós não adoramos somente quando estamos a cantar. Nós quando estamos a ler a palavra queremos estar em adoração, quando estamos a orar queremos estar em adoração, quando estamos a ouvir a palavra queremos estar em adoração e quando estamos em comunhão também queremos estar em adoração. Portanto, é uma coisa mais ampla do que somente abrir a boca e cantar, por muito bem ou por muito mal que se cante. Ou se toque.
É isso, é isso, é isso mesmo. Sei lá, tu há bocado não sei se queres já começar a fazer algum comentário ou algum aviso. A gente falou disto offline. Sim, em princípio vamos entrar aqui em modo de férias barra preparação de uma nova temporada. Portanto, no final do mês deste mês que vocês estão a ouvir, de junho, devemos fechar a loja durante julho e agosto. Fechar para vocês, porque nós temos muito trabalho de bastidores para fazer, para em setembro voltarmos em força. Portanto, já sabem. Vão se habituando, podem ouvir ou reouvir os episódios anteriores, mas vamos para umas merecidas férias, não é, João? Vamos continuar a trabalhar, mas são umas falsas merecidas férias. Meus amigos, até para a semana. Joel, um abraço. Abraço, meu amigo. 500 graus de puro fogo santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja.